Quando o assunto é lugar misterioso, a floresta amazônica está no topo da lista, se não for o número um absoluto. Mesmo com toda a destruição que acontece ao redor das suas fronteiras, ela ainda permanece como um dos lugares mais enigmáticos do planeta. E parte disso se deve ao fato de ser um dos poucos locais na Terra onde a exploração livre e tranquila é quase impossível por causa da vegetação extremamente densa e dos perigos escondidos lá dentro. Número 20. Sucuri verde. Quando se fala em monstros da Amazônia, é praticamente impossível não começar com uma das criaturas mais emblemáticas e temidas da região, a sucuri verde. Afinal, cobras causam pavor em muita gente, até no Indiana Jones. E esta aqui não é uma cobra qualquer. Estamos falando de uma das maiores serpentes do planeta, e quando levamos em conta a massa corporal, ela é a mais pesada de todas as serpentes conhecidas. Essa gigante pode ultrapassar os 7 metros de comprimento e, em alguns casos extremos, já chegou a pesar mais de 277 quilos. Um detalhe curioso e assustador é que essas medidas vêm de espécimes que foram realmente capturados e documentados. Isso significa que pode haver sucuris ainda maiores vivendo em regiões da floresta que nunca foram exploradas, simplesmente porque ninguém chegou até elas. O que torna a sucuri um verdadeiro monstro não é só o seu tamanho, mas também seu comportamento. Ela é uma predadora de topo, ou seja, não tem nenhum inimigo natural direto. Isso lhe dá liberdade total para caçar praticamente o que quiser. E a forma como ela se alimenta é digna de um filme de terror. Ela engole suas presas inteiras. Mesmo quando a presa é muito maior que o tamanho de sua boca, ela consegue engolir tudo graças à incrível habilidade de deslocar a mandíbula. Dessa forma, ela literalmente engole o animal, empurrando-o para dentro do corpo enquanto o digere lentamente. Se você estiver na Amazônia e encontrar uma sucuri com um grande volume no corpo, é sinal de que ela comeu algo recentemente e está no processo de digestão. E tem mais. A sucuri pode viver em diferentes ambientes, seja em terra firme, dentro dos rios e igarapés, e até mesmo nas árvores. Isso mesmo, ela consegue subir em galhos para capturar suas presas. Nada escapa da sua mira. A boa notícia é que ela não se alimenta de humanos, a menos que se sinta ameaçada. Portanto, mantenha distância e ela provavelmente não terá motivos para te atacar. Número 19. Arapaima, ou pirarucu. Conhecido como pirarucu em algumas regiões do Brasil, o arapaima é um verdadeiro monstro dos rios amazônicos. Trata-se do maior peixe de água doce do mundo e o tamanho que ele pode alcançar é impressionante. Há registros de exemplares com mais de 3 metros de comprimento, o que o torna uma captura e tanto para qualquer pescador que se atreva a enfrentá-lo. Mas o que faz esse peixe ser realmente monstruoso não é apenas o seu porte. O mais marcante é o fato de que ele é praticamente um tanque blindado aquático. Seu corpo é coberto por escamas extremamente duras, com uma camada mineral externa e várias camadas de fibras de colágeno logo abaixo. Essa combinação torna a sua pele tão resistente quanto, ou até mais que, uma tábua de madeira espessa. Essa armadura natural o protege de ataques de outros predadores da região, além de permitir que ele nade com surpreendente agilidade mesmo sendo tão grande. E tem outro detalhe peculiar sobre o arapaima. Mesmo sendo um peixe de água doce, ele não sobrevive apenas com o oxigênio da água. Ele precisa emergir regularmente para respirar ar atmosférico. Isso porque possui uma bexiga natatória modificada que funciona como um pulmão, ou seja, ele é um peixe que nada, respira ar e tem escamas que parecem armadura medieval. Um verdadeiro tanque blindado dos rios amazônicos, e por isso merece um lugar nessa lista. Número 18. Ariranha. Agora vamos dar uma pausa nos monstros assustadores e falar de um animal que ganhou má fama injustamente. A ariranha. Também conhecida como lontra gigante, ela é a maior representante da família das lontras em todo o planeta. Um adulto pode alcançar até 1,80 m de comprimento, o que realmente impressiona para um animal desse grupo. Apesar de seu tamanho, a ariranha não é exatamente perigosa, pelo menos não para os humanos. Ela vive em grupos organizados com uma estrutura social bem definida, formando famílias que se comunicam constantemente por sons específicos. São animais altamente inteligentes e colaborativos. No entanto, isso não impediu que os humanos a tratassem como uma ameaça. Durante muito tempo,
Ela foi perseguida e caçada por ser considerada um incômodo, ou por puro medo infundado. Quando se descobriu que sua pele era valiosa no mercado internacional, passou a ser ainda mais caçada. O resultado foi devastador. A espécie entrou em declínio acentuado e hoje está classificada como ameaçada de extinção. Estima-se que existam menos de 5.000 ariranhas vivas no mundo todo. É um número extremamente baixo para uma espécie tão importante para o equilíbrio ecológico dos rios amazônicos. Esse é mais um exemplo triste de como os humanos podem transformar até os animais mais dóceis em vítimas por puro interesse econômico. Se continuarmos nesse caminho, muitas outras espécies vão desaparecer, e a biodiversidade da Amazônia sofrerá perdas irreparáveis. Número 17. Onça-pintada. Quando se trata da floresta amazônica, é quase obrigatório mencionar um dos seus caçadores mais emblemáticos. A onça-pintada. Esse felino magnífico é o maior da América do Sul e o único da região que pode ser classificado como um grande felino, no mesmo grupo dos leões, tigres e leopardos. Ela ocupa o terceiro lugar entre os maiores felinos do mundo, ficando atrás apenas do leão e do tigre. Mas o que realmente diferencia a onça-pintada dos seus parentes mais famosos é seu estilo de vida. Diferente dos leões, que vivem em bandos, ou dos tigres, que têm territórios bem marcados, a onça vive completamente sozinha. É um animal solitário, tanto para viver quanto para caçar. E tem mais: ela adora a água. Ao contrário da maioria dos felinos, que evitam se molhar, a onça-pintada é uma excelente nadadora e pode caçar tranquilamente em rios e lagos. Esse detalhe faz com que seu domínio sobre o território amazônico seja ainda mais impressionante. Com mandíbulas incrivelmente fortes e um corpo ágil e musculoso, ela pode abater suas presas com apenas algumas mordidas bem aplicadas. É uma predadora de topo, o que significa que não tem medo de enfrentar outros animais perigosos, inclusive outros predadores. Se um dia você estiver na Amazônia e cruzar o caminho de uma onça-pintada, torça para que ela não esteja com fome ou se sentindo ameaçada, porque ela não hesita. Número 16. Harpia. As aves podem não parecer ameaçadoras à primeira vista, mas na Amazônia, algumas espécies merecem muito respeito. Um exemplo emblemático disso é a harpia, considerada uma das maiores e mais poderosas águias do planeta. Ela tem uma envergadura de asas imensa e é equipada com garras que podem aplicar uma força brutal, algo em torno de centenas de quilos por centímetro quadrado. Essa força é suficiente para esmagar ossos e matar presas em questão de segundos. A harpia é uma predadora de topo nos céus da floresta. Ela voa silenciosamente entre as copas das árvores e, quando avista uma presa, como macacos, preguiças ou outros animais menores, mergulha em alta velocidade e agarra o alvo com as garras antes que ele perceba qualquer coisa. E não é só isso. Essas aves vivem por muito tempo, podendo alcançar até 35 anos de vida. Ou seja, quando uma harpia domina uma região, ela pode continuar ali por décadas, caçando e criando filhotes. Embora raramente ataquem humanos, não se engane. Uma harpia é perfeitamente capaz de causar dano sério se sentir que você é uma ameaça. Melhor não testar a paciência dela. Número 15. Peixe-boi da Amazônia. Talvez você não esperasse encontrar esse tipo de criatura nesta lista, né? Afinal, quem chamaria um peixe-boi de monstro? Mas a verdade é que ele é um animal grande, imponente e que tem atraído a atenção errada, infelizmente a dos caçadores. O peixe-boi da Amazônia vive em rios e lagos do Brasil, Colômbia, Equador e Peru, em áreas com muita vegetação aquática. Ele é o verdadeiro exemplo do gigante gentil. Totalmente pacífico, não representa perigo para ninguém. Mesmo assim, a caça e a degradação do habitat fizeram com que ele se tornasse uma espécie vulnerável. E o pior é que ninguém sabe ao certo quantos ainda existem na natureza. Sua população é difícil de rastrear, o que só aumenta a urgência da sua proteção. Número 14. Tamanduá-bandeira. Agora vamos falar de uma criatura que, embora não pareça assustadora à primeira vista, é certamente vista como um verdadeiro monstro. Ao menos para as formigas. O tamanduá-bandeira, também conhecido como tamanduá grande, é o maior entre os tamanduás e pode ser comparado, em tamanho, a um cão da raça Golden Retriever. Sim, ele é realmente um grandalhão. O que o torna especialmente notável é o seu faro apurado.
Estamos falando de um olfato que não apenas supera o dos humanos, mas que os humilha com facilidade. Ele é 40 vezes mais potente que o nosso. É graças a esse sentido aguçado que o tamanduá consegue localizar formigueiros e cupinzeiros escondidos sob a terra ou sob troncos caídos. Mas tem mais. Apesar de ser um predador voraz de insetos, ele não permanece muito tempo em um único ninho. Isso porque ele também é vulnerável a mordidas, especialmente de formigas guerreiras. Então ele faz uma abordagem tática. Chega de surpresa, enfia a língua longa e pegajosa dentro do formigueiro e consome o máximo possível em cerca de 1 minuto. Depois disso, parte para o próximo alvo. Esse comportamento curioso, junto com sua aparência incomum, pelagem comprida, cauda vistosa, focinho pontudo e andar peculiar, contribui para sua fama. Mesmo não representando ameaça aos humanos, sua postura e seu tamanho fazem com que seja visto como um animal excêntrico e até intimidador. Número 13. Enguia elétrica. Agora voltamos ao reino dos peixes com uma criatura que parece saída diretamente de um filme de ficção científica. A enguia elétrica. Apesar do nome, tecnicamente não é uma enguia verdadeira, mas sim um tipo de peixe que possui uma capacidade elétrica altamente especializada. Esse animal é capaz de gerar descargas de até 650 volts. E acredite, isso é mais do que a voltagem que sai da maioria das tomadas residenciais. Em alguns casos registrados, a descarga pode chegar a impressionantes 800 volts ou mais. Mas o que ele faz com essa energia? Ele a usa como defesa e também como arma para caçar. A descarga elétrica serve para atordoar ou até matar peixes menores, que são então devorados com facilidade. A eletricidade também é uma maneira de afastar possíveis predadores. No entanto, apesar de tudo isso, não é uma ameaça direta aos humanos, a menos que seja provocada. Ela não ataca gratuitamente. Para que uma descarga seja realmente letal para um ser humano, seria necessário estar totalmente submerso na água, em contato direto e contínuo com a enguia, e ainda por cima estar em condição de saúde debilitada. Ou seja, a maioria das pessoas levaria apenas um choque forte. Dolorido, sim, mas raramente fatal. É como se a natureza tivesse inventado sua própria versão de um taser aquático. Número 12. Arraia gigante. Poucos animais aquáticos conseguem combinar tamanho e perigo como a arraia gigante. Essa criatura pode parecer tranquila, mas seu tamanho e suas características naturais a colocam com folga na categoria de monstros da natureza. Embora a maior já registrada não tenha sido encontrada na América do Sul, mas sim na Ásia, ela serve como exemplo do que essas arraias podem alcançar. Mais de 4 metros de comprimento e um peso que ultrapassa 300 quilos. Um verdadeiro colosso dos rios. Agora imagine o tamanho do ferrão de uma arraia desse porte. E sim, o ferrão é uma arma real, afiada e perigosa. Carregado com toxinas, ele pode causar dor intensa, inflamação severa e até perfurar ossos humanos. Já houve casos de envenenamento grave, principalmente quando as arraias são pisadas acidentalmente. No entanto, é importante frisar que elas não são agressivas por natureza. O comportamento delas é calmo e discreto, preferindo evitar conflitos. Elas passam a maior parte do tempo enterradas na areia ou no lodo do fundo dos rios, camufladas e imóveis. A verdadeira lição aqui é simples. Não provoque a natureza. Respeite o espaço delas, e elas continuarão nadando em paz, sem oferecer nenhum risco. Mas se você for descuidado, o ferrão pode se tornar uma lição dolorosa e perfurante. Número 11. Tatu canastra. Quem diria que um tatu poderia ser considerado um monstro amazônico, não é mesmo? Pois o tatu canastra merece seu lugar nesta lista. Como o próprio nome já indica, ele é enorme. E para os padrões dos tatus, isso é impressionante. Ele pode atingir até 1 metro de comprimento, sem contar a cauda, e pesar cerca de 54 quilos. Isso o torna o maior tatu do mundo. Sua aparência também chama a atenção. Possui grandes garras curvadas, carapaça espessa e um focinho alongado, tudo adaptado para o seu estilo de vida subterrâneo. Mas o que ele tem de grande, tem também de voraz. Ao contrário do tamanduá, que se alimenta de maneira mais rápida e contida, o tatu canastra pode consumir colônias inteiras de cupins com paciência e determinação. Ele cava profundamente até alcançar o coração do cupinzeiro e então devora tudo o que encontra pela frente.
É como se fosse uma escavadeira biológica, abrindo caminho com suas garras poderosas, arrancando pedaços de terra e madeira e reduzindo cupins a um simples banquete. Apesar da aparência que pode assustar alguns desavisados, ele não representa ameaça para os humanos. Sua atividade acontece geralmente à noite e ele evita qualquer tipo de confronto. Ainda assim, sua combinação de tamanho, força e apetite o torna digno do título de monstro, pelo menos para os cupins. Número 10. Anta. A anta é muitas vezes subestimada. Seu nome é usado popularmente para fazer piada com a inteligência alheia, mas quem conhece o reino animal sabe que isso é uma injustiça. A anta é um animal antigo e resiliente, com milhões de anos de história evolutiva e poucas mudanças em sua forma, o que a torna um verdadeiro fóssil vivo. E ela é grande. Pode chegar a mais de 2 metros de comprimento e pesar facilmente mais de 400 quilos. Essa massa corporal, aliada a uma pele espessa e resistente, dá à anta uma boa capacidade de defesa, mesmo quando cercada por predadores naturais como onças e jacarés. Apesar disso, ela é um animal herbívoro e muito tranquilo. Passa seus dias se alimentando de frutas, folhas e raízes, mas se ameaçada, pode morder com força ou até investir contra o oponente. Ou seja, melhor não subestimar esse gigante pacato. Além disso, a anta tem um papel ecológico importantíssimo. Ela é uma das principais responsáveis pela dispersão de sementes na floresta. Ao se alimentar de frutas e caminhar longas distâncias, espalha sementes por todo o território, contribuindo diretamente para a regeneração da vegetação. Ou seja, além de ser um verdadeiro tanque da natureza, a anta ajuda a manter a Amazônia viva e funcionando. Que monstro mais gentil, hein? Número 9. Capivara. Se você é do tipo que chama capivara de monstro, talvez seja a hora de repensar sua relação com os animais. Tudo bem, ela é um roedor. O maior roedor do mundo, por sinal. Mas é também um dos bichos mais tranquilos que existem. Com cerca de 60 centímetros de altura, a capivara tem uma expressão que parece dizer: "Eu sei mais do que você". Vive em ambientes aquáticos, se alimenta de plantas aquáticas e pasto e usa a água como refúgio contra predadores. E aqui vai um dado curioso. Se ela se sentir ameaçada, pode mergulhar completamente por vários minutos e ficar lá escondida até o perigo passar. De tão carismáticas, as capivaras viraram animais de estimação em algumas partes do mundo. Só que por serem sociáveis, precisam sempre viver em dupla ou grupo, nunca sozinhas. Número 8. Boto cor-de-rosa. Talvez você pense que golfinhos não têm nada a ver com rios, mas a Amazônia está aqui para provar o contrário. O boto cor-de-rosa é um golfinho que vive exclusivamente nas águas doces da bacia amazônica. E ele é grande. Pode passar de 2,40 metros de comprimento. E sim, como o nome já diz, ele realmente tem um tom rosado, algo que ninguém esperaria de um golfinho. Mas ali está ele, nadando majestosamente pelos rios. O verdadeiro monstro aqui, como em tantos outros casos, é o ser humano. Poluição, destruição de habitat e pesca ilegal têm reduzido a população desses animais. Ainda há iniciativas de preservação, mas a situação exige atenção. Esses animais são especiais demais para serem deixados à própria sorte. Número 7. Piranha de barriga vermelha. Estava esperando as piranhas aparecerem, né? Afinal, quando se fala de monstros aquáticos da Amazônia, elas quase sempre vêm à mente. A piranha de barriga vermelha é a mais famosa e a mais temida, graças a filmes e séries que exageram tudo. Mas calma lá. Elas são perigosas? Sim. São agressivas? Às vezes. Mas há vários mitos. Por exemplo, elas não são carnívoras o tempo todo. São onívoras. Comem plantas também. E mais, não são caçadoras em bando como nos filmes. Quando se juntam é mais para defesa do que para ataque. Elas preferem atacar animais mortos ou morrendo como verdadeiros abutres da água. Então sim, elas podem machucar se provocadas ou se estiverem com fome extrema. Mas não precisam ser motivo de pânico constante. Basta ter cautela e evitar fazer besteira na água. Número 6. Iguana verde. Pode até parecer estranho ver a iguana verde nessa lista, afinal ela nem parece um monstro, né? Inclusive, muita gente tem uma como animal de estimação. Mas olha só, ela é uma das espécies mais invasoras da América do Sul e também da América do Norte. Sim, a iguana foi levada para locais como a Flórida, onde se espalhou sem controle.
As pessoas achavam bonito tê-las em casa e depois as soltavam na natureza. Resultado? Elas começaram a causar desequilíbrios ecológicos tão grandes que hoje existem empregos só para controlar iguanas. E não é brincadeira. Tem gente que trabalha exclusivamente eliminando iguanas de maneira ética. Inclusive, isso foi mostrado em um episódio do programa Dirty Jobs, com Mike Rowe. Então, mesmo sendo calmas, quando em excesso, até as iguanas viram problema. Número 5. Rã dardo-dourada. É raro falar de sapos perigosos, mas essa aqui merece cada segundo de atenção. A rã dardo-dourada, ou como é conhecida em muitos lugares, simplesmente rã venenosa, é um bichinho que você nunca deve tocar. Nunca. O motivo? Seu corpo libera uma toxina absurdamente letal, que cobre toda a sua pele. Assim, se algum predador tentar comê-la, vai morrer antes mesmo de digerir, ou até só de encostar. E sabe o que é mais curioso? Ninguém entende exatamente como ela é imune ao próprio veneno. A teoria é que, ao longo da evolução, ela desenvolveu essa resistência como um mecanismo de sobrevivência. E o nome rã dardo-dourada vem dos povos indígenas da Colômbia que descobriram a toxina e a usavam para envenenar as pontas de suas flechas. Uma picada era suficiente para derrubar qualquer presa. Se você estiver no lado colombiano da floresta amazônica, a regra é clara. Viu um sapinho dourado, fuja. Pode parecer inofensivo, mas é a morte com pele brilhante. Número 4. Tarântula comedora de pássaros, Goliath. Demorou, mas os aracnídeos chegaram à lista. E quando falamos de monstros, nada mais justo do que uma aranha gigante, né? A tarântula comedora de pássaros, ou Goliath Bird Eater, é simplesmente a maior tarântula do mundo em termos de massa. Ela pode ter até 13 centímetros de corpo e pesar quase 170 gramas. É um bichão. Curiosamente, apesar do nome, ela raramente come pássaros, mas já foi vista devorando beija-flores, então sim, está dentro do cardápio. Só de ver uma dessas de perto já dá arrepio, mesmo que para nós humanos não represente um perigo real. Número 3. Jacaré-açu, ou jacaré negro. A Amazônia é um habitat ideal para jacarés e crocodilos, e quando falamos do jacaré-açu, também chamado de jacaré negro, estamos falando do maior predador de todo o ecossistema amazônico. Isso mesmo, ele é capaz de caçar praticamente qualquer animal que cruze seu caminho, incluindo outros predadores. Vale destacar, estamos dizendo maior predador, não o mais longo. Esse título ainda vai para aquela cobra gigante que apareceu lá no início da lista. Mas em termos de força bruta, agressividade e domínio do território, o jacaré-açu reina soberano. E sim, ele ataca humanos. Já houve diversos relatos confirmados de ataques fatais. O que o torna ainda mais perigoso é sua cor escura, que o ajuda a se camuflar nas águas turvas da floresta, principalmente durante a noite, quando prefere caçar. Ou seja, você pode estar nadando, se refrescando, e ele está ali, a centímetros de você, e você nem percebe. Mas o comportamento mais sinistro talvez seja sua maneira de matar. Ele não estraçalha a vítima com mordidas, como muitos pensam. Em vez disso, agarra e arrasta o alvo para o fundo do rio, afogando-o lentamente antes de começar a devorar. Bem sádico, né? Portanto, se você estiver próximo a rios da Amazônia, lembre-se, o perigo pode estar invisível, até ser tarde demais. Número 2. Urso de óculos. Surpresa. Existe sim uma espécie de urso na floresta amazônica, e ele é único na América do Sul. O urso de óculos, com sua pelagem escura e manchas claras ao redor dos olhos, que lembram óculos, daí o nome, é uma raridade que merece atenção. Ele é tecnicamente um onívoro e não costuma ser agressivo com humanos, a menos que seja provocado. Ainda assim, por ser um urso, e grande, muita gente tem medo, especialmente produtores rurais, que temem pela segurança de seus rebanhos. Infelizmente, por causa desse medo e da caça ilegal, essa espécie passou a correr risco. Mas, felizmente, projetos de conservação têm surgido para proteger esse animal que é parte essencial da biodiversidade sul-americana. Se você tiver a sorte de ver um na natureza, saiba que está diante de uma preciosidade. E de quebra, um dos únicos ursos da região tropical. Número 1. Peixe candiru. Deixei o mais polêmico e temido para o final. O famigerado peixe candiru. Não, ele não é um mito. Ele existe, sim. E é um tipo de peixe parasita. O candiru entra nas brânquias de outros peixes e se alimenta do sangue da vítima.
Simplesmente gruda lá dentro e fica sugando como um vampiro subaquático. Mas o motivo pelo qual ele ganhou fama foi por uma lenda urbana um tanto desconfortável. Reza a história que, ao urinar em rios da Amazônia, o candiru poderia nadar contra o fluxo do xixi e entrar no canal urinário masculino. Isso mesmo que você está pensando. Essa história se espalhou tanto que virou mito popular, sendo mais temido que piranhas por alguns viajantes. Mas a verdade é que nunca houve um caso comprovado disso acontecer. Do ponto de vista científico, o cenário é extremamente improvável. Ou seja, ele continua sendo um parasita assustador, mas não vai invadir o seu corpo por meios cinematográficos. A menos que você seja um peixe. Nesse caso, boa sorte. E é isso. A selva amazônica continua sendo um dos lugares mais incríveis, belos e, ao mesmo tempo, assustadores do planeta. Com toda essa variedade de criaturas, algumas perigosas, outras mal compreendidas, não é difícil entender por que ela ainda carrega tanto mistério. Depois de conhecer esses monstros todos, você está se sentindo mais curioso ou mais aliviado por nunca ter colocado os pés na Amazônia? Qual dessas criaturas te deu mais medo? Ou será que faltou algum animal que merecia estar na lista? Conta aí nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!